Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. O Abacuque, capítulo 3, verso 17. Com uma introdução básica, neste capítulo aqui de Abacuque, as palavras desse autor relatam as possibilidades de uma série de acontecimentos negativos. Por isso, eu irei ler para vocês. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Talvez você, vendo o profeta, você esteja preocupado com as dificuldades que a população aqui ela vai passar. Principalmente, podemos fazer uma comparação com vocês, irmãos. As suas preocupações, as suas ansiedades, as suas angústias. Porém, ainda que esses eventos negativos ocorram, o versículo 18, ele diz o seguinte: Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O que eu quero trazer com essa introdução é que a alegria no Senhor é uma forma de viver, uma maneira de ignorar os seus problemas e continuar seguindo na sua vida, independente de qualquer coisa que esteja para lhe parar. Primeiro ponto: pessoas, descansem no Senhor. Embora seu mundo pareça estar totalmente destruído, ou com complicações, ou com severas dificuldades sobre si mesmo, Abacuque, aqui no seu livro, ele demonstra que ele não se abalará. Ele permanecerá alegre e firme no Senhor. O contexto de Abacuque é muito importante para ser mencionado. Então, resumo. Abacuque viveu num grande momento de injustiça e sofrimento em Israel. Ele viu a maldade prosperar sobre o povo de Deus e então, dessa forma, enfrentar a opressão e a destruição. Nesse contexto, ele buscou respostas de Deus. Ele não ficou desamparado. Ele procurou a Deus. E dessa forma, ele encontrou consolo e orientação em suas conversas com o Senhor. Lembrem-se, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está por nós. Se nós estamos em momentos de dificuldade, sim, Deus irá nos ajudar. Ao final da sua jornada, Abacuque descobriu uma coisa ainda melhor: a verdadeira alegria. E que ela não é encontrada nas circunstâncias externas, mas sim num relacionamento profundo com Deus. Desse modo, os olhos de Abacuque se abriram e a sua fé se fortaleceu ainda mais através das suas orações, o seu louvor e a sua fé. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos nas vides, ainda que falte o produto da oliveira, e os campos não produzam alimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas e não haja gado nos currais, ele declara: Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus, a minha salvação. O que nós entendemos nessa parte de Abacuque é que é uma das maiores expressões de fé. Você nota como Abacuque entrega a sua vida completamente a Deus, porque ele sabe que o que ocorre em Israel não é uma situação legal, é uma situação horrorosa. Essa expressão de fé, ela pode ser encontrada em qualquer lugar. E esse Senhor, o Abacuque, ele inclui todos os meios e recursos. E ele declara que, embora tudo fale, ele confiará em Jeová.
ele não será desamparado. Ele continuará firme e forte, não importa o que aconteça. E aqui ele está no auge de sua fé. Aqui é pela qual os homens deveriam viver, felizes, confiando plenamente em Deus. Segundo ponto, pessoas alegrem-se em Deus por meio da fé. A alegria mencionada por Abacuque não é uma emoção superficial, uma coisa que é efêmero, que você faz aqui e nossa, eu me sinto muito melhor e depois você já volta para o precipício. Não, ela é uma emoção que depende da sua relação com Deus, não uma felicidade que depende de circunstâncias que são favoráveis para você. Ou seja, tô com meus amigos, tô muito feliz. Sem amigos, tô triste. Sou como é que eu posso dizer? Um fracasso. Ninguém me reconhece. Ai, meu Deus. Ou, tô comendo minha comida favorita. Coxinha. Ai, que gostoso. Pizza. Adoro. Agora não tem mais. Sou um homem triste. Não aguento mais, minha vida vai acabar. Nossa. Não é disso que se trata aqui. Então, essa é uma alegria fundamentada numa perspectiva entre você tendo fé e Deus. A sua verdadeira alegria, ela é duradoura, pois ela se baseia num caráter imutável, que é o caráter de Deus, que é a fidelidade de Deus, independentemente do que nós estamos enfrentando. Ou seja, Deus não irá lhe abandonar, Deus é fiel e o seu caráter não mudará jamais. É uma alegria que transcende as tribulações e nos sustenta de formas inimagináveis, principalmente em meio ao sofrimento. Então, nessa invasão que era iminente pelos babilônios e o medo associado ao que o profeta Abacuque declara, terei alegria no Deus da minha salvação, ainda que, embora eu ainda espero nele. Somos pressionados, mas não esmagados. E Jó também complementa: bendito seja o nome do Senhor. Abacuque, como é que eu posso dividir isso aqui bem para vocês? Vocês notaram isso que eu acabei de falar. Terei alegria no Deus da minha salvação, ainda que, ou embora eu ainda espero nele. Somos pressionados, mas não esmagados. Dessa forma, Jó complementa: bendito seja o nome do Senhor. Dessa forma, Abacuque, ele poderia ter dito algo da seguinte forma: não, e agora, o que nós fazemos? É melhor nos agacharmos, nos escondermos e rezar para tudo acabar bem. E como é que você agiria, irmão? Mas não é isso que Abacuque quer. Ele tem 3 razões para nós nos alegrarmos no Senhor, sendo elas alegria na salvação, como o maior meio da gente ter a razão para nos alegrarmos, porque nós teremos a nossa salvação em Jesus Cristo. Nós somos resgatados pelo seu poder, o poder maravilhoso dele. Então essa realidade que nós temos deve encher nossos corações de gratidão, de felicidade, pois nós não iremos ir para o inferno quando nós morremos. Nós iremos ir para o céu. Claro que se você tem uma conduta boa. Então você tem que pensar que lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele nos encoraja a nos alegrar sempre no Senhor. Notem isso. Ele quer que você se alegre no Senhor. Ele não quer que você se alegre em coisas externas. Ele não quer que você se alegre porque, mais um dia da minha vida. Hoje eu tenho comida. Hoje eu tenho
coisa X, coisa Y e tudo mais. Não. Deus, Ele quer que você se alegre nele, não por coisas que você recebe. Além disso, nós também temos essa alegria na presença de Deus. Porque a presença de Deus ela é uma fonte inesgotável de energia, de alegria, de êxtase. Desse modo que a gente sabe que Deus é conosco e Ele não vai nos abandonar, isso por si só já traz um conforto e segurança. Isso mostra que Ele nos fortalece e nos guia em meio às tempestades da vida. E isso é explicado lá em Salmo, capítulo 16, versículo 11. E ele declara: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita delicias perpetuamente. Além disso, temos a alegria na esperança futura. Como cristãos, nós temos que ter esperança. Esperança no futuro, que nós teremos uma vida eterna com Deus, livre de todo sofrimento, toda tristeza, toda opressão que nós sofremos. Então, essa esperança deve nos dar alegria, porque sabemos que, no final de tudo, Deus cumprirá todas as suas promessas e nos dará alegria eterna. Além disso, nós devemos notar que, para complementar isso, em Romanos, capítulo 15, versículo 13, Paulo escreve: O Deus da esperança vos enche de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A conclusão que eu quero que vocês tirem da minha pregação é que as circunstâncias em torno de Abacuque não o desencorajaram, bem pelo contrário, elevancaram as suas crenças, a sua fé, e tornou Abacuque um homem simplesmente confiante em tudo o que Deus queria. Ele está olhando além do conflito. Ele não está preso a ele, porque ele sabe que a salvação é para pessoas como ele. Então, ele vê essa guerra, ele vê que eles vão ser atacados pelo povo babilônio. Eles não vão ficar tristes, porque a visão deles está para além. Vai ter um conflito, vai ter uma desgraça, vai ser um inferno. Vai, porque a vida não é um morango. A vida não é uma coisa simples, uma coisa fácil. Você, como ser humano, você, como cristão, você vai ter dificuldades. Você não vai ser aceito por esse mundo. Você vai sofrer opressão. Você vai ser caçado. Você vai ter pressão, opressão e tudo que nós já sofremos. Cristãos no passado sofreram coisas tão piores quanto. Mas nós não devemos nos sujeitar a pensar somente no que está acontecendo agora. Há uma coisa além. Há um Deus que observa e não virará suas costas para nós. Por isso, irmãos, alegrem-se. Alegrem-se, assim como Abacuque. Abacuque não desistiu. Olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial. Por favor, Senhor, ajuda nossos queridos irmãos a terem fé, a terem alegria no Senhor, para que nós não tenhamos desespero, que nós não fiquemos preocupados, que nós não fiquemos, ai, mas e o que vai acontecer ali? O que vai acontecer agora? Ai, meu Deus! Não, Senhor, mas que você possa auxiliar, confortar, alegrar, Senhor, essas pessoas, que elas não tenham uma visão apenas nisso, mas que elas vejam além do que está aqui, neste plano. Então, Senhor, que você possa auxiliar, que você não deixe essas pessoas ficarem neste sofrimento, pensando que estão sozinhas, pensando que não há o que fazer, que não há por que se alegrar, porque a vida é uma desgraça, porque a vida é horrível, mas que você possa auxiliar, Senhor.
que você possa confortar, Senhor. Enfim, Senhor, por favor, dá a nossos internautas, as pessoas que estão nos vendo, que elas possam ser felizes. Em nome do Senhor Jesus. Amém.